Olá, eu sou Abner Faustino e hoje nós vamos conhecer uma história que certamente vai te inspirar, vai te motivar ainda mais. Nós vamos conversar com o zagueiro Neto, que estava naquele fatídico voo de novembro de 2016, onde mais de 70 pessoas perderam as vidas. Muito obrigado, Neto, por estar aqui, por receber a Rede Super. Tenho certeza que a sua história vai motivar muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas, até no meu planejamento, estudando sobre a sua carreira, eu já fiquei muito motivado de conversar com você. Então, muito obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente. Para mim é um prazer estar aqui na Rede Super falando aqui, conversando com você, mostrando a todos aí que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Certo. A sua história, o que mais me fascinou na sua história foi a questão dos seus sonhos, né? Você teve dois sonhos antes do acidente, em novembro. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como foram esses dois sonhos e também o papel da sua esposa, a Simone, nesse processo, nesse tempo todo aí. O primeiro sonho que eu tive antes da tragédia, né? Tive dois sonhos, uma que eu estava no céu, via Deus e chorava muito de alegria. Assim, eu sabia que eu não era merecedor de estar naquele lugar, né? Eu lembro bem claro, assim, que eu chorava porque, assim, eu pensava comigo, eu estou no céu, mas eu não mereço estar aqui. Aqui é só pessoas fantásticas que tem que estar aqui. E Deus me levantava, né? Eu chorando aos pés de Deus e Ele me levantava e falava assim, essa moça te ajudou muito a estar aqui. Passava minha esposa, né? E eu não reconhecia ela. Nem sabia se era bonita, se não tinha padrão de beleza no céu. Ninguém reconhecia ninguém e quando acordei falei pra ela. Ela até ficou braba, né? Falei que sonhei, mas não reconheci ela, ficou meio chateada. Mas depois contando o sonho todo pra ela, que Deus me mostrava ela do jeito que ela é, a fisionomia dela, o corpo dela, mas eu não reconhecia ela lá. Lá eu não sabia nem qual era o meu nome na terra, o que eu fazia, se eu era atleta, se eu não era, eu não sabia nada. É como se minha mente tivesse aberta aquele momento e eu sabia que eu não sou merecedor. Esse lugar aqui é santo demais. E o outro sonho foi o sonho da queda do avião, que foi um pesadelo horrível que eu tive. E eu sonhei que o avião desligava no alto, eu caía na montanha. E quando eu saía do avião completamente ensanguentado, muito arrebentado, eu olhava, via 4 sobreviventes. E eu olhava assim no meio da montanha, na chuva, eu olhava para o horizonte assim, via umas luzes assim, como se fosse uma cidade. Eu caminhava para ir para aquele lugar para buscar ajuda. Então foram esses dois sonhos que eu tive, contei para Simone. Até antes da tragédia, dentro do avião, mandei mensagem para ela orar, repreendeu o meu pesadelo. Eu estava saindo de São Paulo para ir para Bolívia e da Bolívia pegar o avião da Lamin. Então eu lembro que eu pedi para ela orar por mim, porque eu senti algo muito forte naquele momento e eu sei que a oração tem poder, né? Sobrenatural de mudar qualquer situação. E eu pedi para ela orar. Foi esses dois sonhos que eu tive, assim, que ficaram marcados na minha vida. Eu, sinceramente, gostaria de não ter tido nenhum deles, porque em meio a uma tragédia, né? E tudo que aconteceu, eu gostaria que todos estivessem aqui. Foram muitas vidas que foram na tragédia de pessoas muito melhores que eu. Mas Deus, por um propósito, permitiu que eu estivesse aqui hoje. Lá no início da sua carreira, né, você saiu do Rio de Janeiro e foi para o interior do Paraná, né? Como foi esse momento de deixar o Rio, deixar a casa dos seus pais para buscar um sonho, né, que era se tornar um jogador de futebol? Sempre é muito difícil, né? Eu não era acostumado a sair de casa. Eu também não era acostumado, eu não imaginava o que eu iria enfrentar pela frente, né? Você está no conforto da sua família, da sua casa, e você sai para um lugar onde você não conhece ninguém. Vai ter que conviver com pessoas de diferentes lugares, diferentes costumes. Umas pessoas, algumas maravilhosas, outras que não são boas, não gostam de você, outras gostam muito. Então, eu tive que viver assim a vida praticamente sozinho, num lugar muito distante. Então, foi duro no início. Quantas e quantas vezes chorei pedindo para voltar. Mas acho que meus pais foram muito usados por Deus para sempre me sustentaram, sempre falaram que ia dar certo, que eu tinha que ficar forte. E assim eu fui crescendo no futebol. E você deixou o Rio com 17 anos?
17 para 18 anos. Já é uma idade avançada para se tornar um jogador, né? Mas é o que eu falo. Eu também não acreditava que eu fosse chegar tão longe quanto eu cheguei, mas são planos que Deus tem para a nossa vida. E, através do futebol eu conheci Jesus Cristo. Então, hoje eu vejo que Deus sabia que tudo isso ia acontecer e permitiu que eu saísse de casa até velho para o futebol, mas Ele tinha um propósito maior do que o futebol, né? Uhum. E foi no Paraná que você conheceu Simone? Foi no Paraná. Conheci Simone lá, me casei, tive Elan e a Ellen. São duas crianças presentes de Deus nas nossas vidas. Foi lá que eu construí minha família. Foi lá que eu parei de jogar bola mais uma vez. Meu pai, quando fez aniversário dos meus filhos, foi para lá e me ajudou muito psicologicamente para que eu voltasse. Falou que eu saí para jogar bola, que eu tinha que voltar a jogar bola porque eu tinha potencial. E o Francisco Beltrão, na época, um time que nem existe mais, era um time de segunda divisão. Então, meu pai via algo em mim que eu não conseguia enxergar. Ele falava que eu iria chegar, iria jogar uma Série A, iria ser reconhecido. E eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde cheguei. Mas com muita força dos meus pais, ajuda deles, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, pude voltar a jogar lá mesmo e depois pude crescer profissionalmente. Você conta em seu testemunho, Neto, do nascimento dos seus filhos, né? Que Deus realmente também operou um milagre naquela ocasião. Você pode contar pra gente? Minha esposa, antes de eu conhecer ela bem novinha, teve um cisto no ovário e arrancou um ovário. Tem um cisto de 1,2 kg. Um cisto, acho que é enraizado, que eles falam. E estava tendo um cisto no outro ovário. E depois desse cisto no outro ovário, a gente resolveu que era melhor ter um filho agora, porque eu poderia perder o outro ovário e não ter mais chance de ser mãe. E aí a gente tentou, sem tratamento algum, porque quando a gente foi tentar ter uma criança, eu parei de jogar bola, fui trabalhar na lojinha, ganhava muito pouco, 300 e poucos reais por mês. Jogava amador, trabalhei até de barman, na época eu não era cristão. Eu tive que trabalhar de barman e me virar para ganhar um dinheiro. E ela parou de tomar os remédios anticoncepcionais e a gente tentou. E veio duas crianças. Teve a gravidez muito conturbada também, mas vieram 2 crianças saudáveis aí. E a gente vai ver na mão de Deus todo o tempo com a gente. E aí em 2012 você vai para o Guarani, o Guarani consegue um dos seus melhores campeonatos recentes, né? É vice-campeão paulista. E foi ali que você conheceu Deus? Foi ali que você teve o primeiro contato com Deus, com o Espírito Santo? Na verdade, eu quando saí de casa, eu ouvi falar de Jesus um pouco, mas no Guarani tinha célula, no prédio que eu morava, eu frequentava com Simone, já foi mudando um pouco a gente. E a gente foi conhecendo um pouco mais da palavra. Aí do Guarani, quando a gente perdeu a final, que eu fui pro Santos, aí em Santos foi quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista Central de Adoração de Santos. E comecei a frequentar os cultos, tem atletas em adoração lá. E comecei a achar mais interessante, a aprender mais. E foi em Santos, em 2014, que eu me batizei. Dia 14 de agosto de 2014. Foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E essa caminhada foi longa, foi conhecendo um pouquinho em Campinas. Já tinha ouvido falar quando eu saí de casa em Francisco Beltrão. Aí em Santos foi quando Jesus me pegou de jeito, não teve pra onde correr. Confesso que na sexta-feira, quando eu falei com um amigo que eu ia conversar com você, ele é santista e ele pediu para falar uma frase para você. Fala que eu perdoo por aquele pênalti perdido na final do Campeonato Paulista contra o Ituano. Naquela época teve quase um massacre de Neto na imprensa, em todos os lugares, imagino que no meio da torcida também. Eu queria saber de você como que você conseguiu ainda manter-se motivado, manter-se trabalhando duro ali no Santos para recuperar talvez a autoconfiança.
É porque assim, um clube grande quando chega numa final com um clube menor, as fichas são todas apostadas no clube grande. Mas o Ituano tinha uma grande equipe, uma equipe que era muito difícil de fazer gol neles. Eles já tinham eliminado o Palmeiras, eles já estavam numa sequência muito boa contra os grandes. E na final, quando eu perdi o pênalti, eu fui assim, o único culpado por tudo. Assim, na minha concepção, fiz 2 grandes jogos dentro de campo. Perdemos o primeiro de 1-0, onde a gente teve um pênalti perdido também, no tempo normal, e a bola não entrava, coisa e tal. E no segundo jogo fizemos 1-0, mas não conseguimos fazer mais gol e fomos para os pênaltis. Então, aquele momento onde a gente estava ganhando também, e se eu não me engano, o Rildo teve o último pênalti, se ele faz, acaba. Ele perdeu, bateu na trave, então foi para o alternado. Era o último da alternada, acabei ficando para ser antes do último. Então tudo deu errado pra gente e acabou que eu fui massacrado pela imprensa. Eu já tinha um contrato de renovação com o Santos, verbalmente meio que acertado, e depois daquilo não teve mais, ninguém me procurou. Mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu aprendi uma coisa: Deus sempre vai estar no controle, não interessa o que aconteça. A gente vê Jó aí, é maravilhoso para quem lê Jó. Pô, Jó sofreu a beça, mas Deus honrou ele. Mas ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer passar o que Jó passou. Então eu sabia, se Deus é poderoso para restaurar tudo que Jó perdeu em dobro, em triplo, Deus está no controle. Porque o ser humano ele tem dessa de achar que Deus está no controle só quando tudo está bem. Quando tudo está mal, a pessoa até reclama com Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Minha esposa ficou muito abalada, meus pais, meu pai principalmente, me ligou chorando. Mas eu sempre estive tranquilo. O Espírito Santo sempre falou no meu coração. Na hora que eu perdi o pênalti, o Espírito Santo falou para mim: eu estou no controle. Eu estou no controle, eu estou contigo. E acho que o maior consolo que o ser humano pode ter é ter Deus do lado dele, né? E nos momentos piores, nesse momento do pênalti perdido, eu lembro que eu fui, nossa, muito massacrado. Rede social, então, meu Deus, coitada da minha mãe. Mas assim, hoje, o ser humano é muito ódio, né, no meio do esporte. Cheguei por diversas vezes, depois que eu perdi um pênalti, as pessoas falavam que eu era um lixo, que não presta, que é horrível. E a gente entende que tem muitas pessoas frustradas também. A pessoa ela desconta tudo em você, aquilo que ela queria ser, e o ser humano hoje, ele vê muito dinheiro. Ele fala assim: não pode perder porque ganha muito bem. Não pode fazer porque ganha muito bem. Não pode fazer porque não sei o que é muito bem. Porque o dinheiro é muito bem, porque recebe... E eu entendi isso, daí eu falava para mim mesmo: se o Espírito Santo falou que ele está comigo, ele está comigo. Cheguei a falar para minha esposa: se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, assim, eu não vou perguntar o porquê, vou perguntar o para quê. Para que ele permitiu, ele vai me responder e eu vou dar a volta por cima. Isso não vai acabar comigo não. Eu falava para ela: Simone, isso não vai acabar comigo não. E ela chorando muito quando chegou em casa. E hoje eu entendo, né, que eu tinha uma renovação certa com o Santos, mas assim, o único jeito de eu ir para Chapecoense, o único jeito de repente sofrer um acidente, de estar aqui hoje contando, era perder um pênalti que me tirasse daquele clube que eu já tinha algo meio que acertado. Então Deus sabia que isso ia acontecer, Deus não queria que isso acontecesse. É claro que toda tragédia, eu acho que Deus não criou o ser humano para tragédia alguma. Mas Deus sabia que algum homem ia pôr tudo a perder, que realmente esse rapaz, o piloto, com várias outras pessoas que liberaram o voo, que trabalhavam na empresa, muitas pessoas que estão por trás disso tudo, iriam pôr tudo a perder, porque quando a gente começa a ver o histórico do acidente, a gente vê que ele chegou a trazer a seleção da Argentina aqui em Belo Horizonte com pouca gasolina. Ou seja, uma hora ia dar errado. E Deus sabia que iria dar errado com a Chapecoense. Na entrevista de amanhã, Neto continua falando de seu relacionamento com Deus e lembra como uma lesão, que poderia terminar com sua carreira, foi determinante para a sobrevivência no acidente com o avião da Lamia. E depois teve todo acidente, né? Todo acidente, muito triste. E o médico, depois de tudo que eu soube do acidente e tudo mais, o médico veio falar que um dos motivos de eu estar vivo foi a placa que eu coloquei no pescoço. Então
Assim, ó, é uma coisa que você não vai explicar, você nunca vai entender. Como assim, doutor? Ó, Neto, você tá vivo é algo superior. Quem ficou vivo não tem explicação para medicina. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.